Gênesis capítulo 22. Vamos lá? Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento e levou consigo 2 de seus servos. Isaque, seu filho, depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Presta atenção, meu irmão. Ele disse que ele ia e ele ia voltar, né? Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam os dois juntos. Isaque disse a seu pai: Isaque disse ao pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha e amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. Olha a consequência, meu irmão. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, e não me negando o seu filho, e o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará cidades dos céus, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra
serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta manhã. Nós te engrandecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou essa passagem, ó Deus, como inspiração para esse dia que nós estamos chegando aqui hoje, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de Abraão, Senhor, que deu um exemplo extraordinário, Senhor amado, de obediência. Ó Deus, mostrou, Senhor, que nós podemos, ó Deus, cumprir os desafios que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Ó Deus, nós queremos que o Senhor possa ministrar a Tua palavra nesta manhã, falar conosco, ministrar na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te exaltamos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Meu irmão, você já consegue fazer assim uma leitura da dimensão que é essa passagem, né? Do que isso representa, né? Aqui tem a história, meu irmão, de um pai, né? E de um filho, e um desafio que a gente não consegue dimensionar, né? E também compreender por que Deus pede um negócio desse a Abraão. Mas você vai lendo e você vai vendo que tudo tem um significado. E Deus queria arrancar de Abraão algumas coisas para poder continuar escrevendo a história. É interessante, meu irmão, que se Abraão falha ali, né, Deus precisaria levantar outro homem para cumprir o projeto dele. E eu estava ontem lendo isso, tentando preparar uma palavra, né, escrever alguma coisa, e eu fiquei parado lendo esse texto, li duas vezes, e Deus falou para mim assim: não, eu quero que você ministre, né? Ministre isso para as pessoas. E eu estava vendo, meu irmão, que Deus, Ele é o criador da paternidade. Deus criou a paternidade. Deus criou a paternidade. E se existe alguém, meu irmão, que entende de ser pai, é Deus. Se existe alguém, tá bem aqui? Tá? Você fez uma cara feia, parece que eu estou desarrumado. Igual o pastor Márcio, né? Ele estava pregando aqui, a mulher dele assim. Aí ele arrumava. Saía a gola, ele arrumava. As mulheres é fogo, meu irmão. Eles ficam vigiando a gente. Se existe alguém que entende paternidade, é Deus, meu irmão. É Deus. Graças a Deus por isso. E Deus estabelece a paternidade, porque a paternidade, meu irmão, é ela que cria, né? Cria todas as coisas, cria cidades, cria as casas, as nações vêm por causa da paternidade. E agora, olha que coisa interessante. Deus, Ele vai chamar Abraão, né? Ele vai chamar Abraão. Abraão estará vivendo na sua cidade, e Deus vai chamar Abraão para realizar um sonho dele. Realizar um sonho dele. E Abraão vai, a partir da cidade da onde ele está, com a sua esposa, e ali vai começar a vida dele.
Interessante que Abraão, antes dele ser pai, você vê Abraão sendo um tipo de pessoa, um tipo de homem. E depois que Abraão experimenta a paternidade, você vai ver que Abraão se transforma, ele muda a mentalidade dele. O nível de dependência e de sacrifício que ele vai ter do Senhor é muito maior, meu irmão, muito maior. A paternidade, meu irmão, é algo divino. E Deus estava me levando a ver uma coisa muito legal, né? Porque Deus, quando chama Abraão, a Bíblia diz, né? O texto vai falar aqui, quer ver? Deixa eu voltar no texto aqui. Gênesis capítulo 12. No versículo 2 e 3, né? Deus começa a falar com Abraão, e então diz, farei de você um grande povo e te abençoarei. Não é o chamado. Onde que eu estava lendo? Abraão. É 22? Saiu da página aqui. Onde você colocou? É 22, eu estou no 12 aqui, espera um pouquinho. Isso aqui, tá certo, achei. Deus vai falar com Abraão, né? Passado de um tempo, Deus pôs Abraão à prova dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o como holocausto num dos montes de que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se com o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho, cortou a lenha, aí o texto vai dizer assim: partiu em direção ao lugar de que Deus lhe havia indicado. É interessante, meu irmão, que quando Deus chama Abraão no capítulo 12, né? Se você voltar a Bíblia aí, você vai ver no capítulo 12 o chamado de Abraão, né? Diz assim, então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e do meio da tua parentela, e vá para casa, disse o Senhor: sai da tua terra e do meio da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí no versículo 4 diz assim: partiu, pois, Abraão. Interessante que quando Abraão, ele tinha uma qualidade muito grande, meu irmão. Ele era um homem que sabia obedecer. Ele era um homem que, quando Deus falou com ele, aqui no capítulo 12, você vai ver que ele não questiona Deus, né? Ele está vivendo ali a vida dele, ele tinha uma estabilidade de vida naquele lugar, porque se você for estudar a história, você vai ver que
Abraão vem de uma descendência de pessoas bem financeiramente. O lugar onde ele morava era um lugar desenvolvido, era um lugar que já havia, tinha muita evolução naquele lugar. Não era um lugar, ele não vinha de um lugar pobre, de um lugar carente, e ele foi tentar a vida em outro lugar. Não, ele já vinha de um lugar onde ela tinha uma vida financeira equilibrada, tinha uma família boa, estava estabilizado. Deus dá uma palavra para ele, e a Bíblia diz que imediatamente ele parte para cumprir o propósito do Senhor. E você vai ver que quando ele parte, Abraão era um homem que aprendeu a construir altares. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, da onde ele está lá, a Bíblia diz que ele vai construir um altar no meio do meio ali da saída. Quando ele sai, ele constrói um altar, e ele sacrifica ao Senhor, e ele parte, meu irmão, em direção a algo que Deus iria falar com ele ainda. Não sabia para onde ele estava indo. Ele sabia que Deus havia chamado ele, e ele sai em busca de cumprir o projeto de Deus. E aí, Deus vai falando com ele ao longo da vida dele. E você vai ver Abraão, meu irmão, errando muito, Ele vai caminhando, vai fazendo coisas, às vezes, que Deus não havia pedido para ele fazer, e ele vai errando, e Deus vai restaurando ele, e ele vai construindo altares. À medida que ele vai caminhando, ele vai amadurecendo. Você vê que quando Deus chama Abraão aqui, Abraão tinha mais ou menos 75 anos de idade, quando Deus chama ele aqui para sair. Então ele não era um jovenzinho aventureiro, não. Era um homem já que tinha uma certa idade, e ele parte, E a Bíblia diz que ele vai caminhar durante bom tempo. Deus faz a promessa para ele: você vai ser pai, Abraão. De ti vai sair uma grande nação. E ele parte em busca disso, meu irmão. Ele, Sara, leva o seu sobrinho, leva seus servos, leva os animais que ele tinha, e eles partem. E a vida vai se desenvolvendo, e a promessa de Deus não vai se cumprindo na vida dele. Chega uma hora que Sara vai falar para ele assim: olha, Abrão ainda, não era Abraão, a promessa não vem, promessa não, eu não fico grávida, e os anos vão se passando. Sara tem a grande ideia de, aí ele vai para o Egito, mente, fala que Sara era a sua irmã, mente assim porque ela era, na verdade ela era meia irmã dele mesmo, e vem de lá do Egito, de lá eles trazem Agar, a herança de você fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer, traz consequências. Agar vem, passa a servir, você trabalhar para Sara, trabalhar na casa de Abrão, e ali Sara vai ter a ideia de ter um filho através da sua serva, porque naquele tempo isso podia acontecer, não era algo que era permitido acontecer isso. Sara vai entregar Agar a Abraão. Abraão vai se relacionar com ela, e vai nascer quem? Ismael, vai nascer Ismael. Só que Ismael ainda não era o filho da promessa, não era aquilo que Deus havia prometido para ele, E aí, meu irmão, depois que acontece um monte de coisa,
Sara vai se engravidar. Deus vai trazer um anjo, apresentar, né, para Abraão lá naquele dia. Sara vai ficar ali atrás da tenda, olhando, vendo a conversa deles, e depois o milagre vai acontecer. Então você imagina o coração de Abraão, meu irmão, como pai. Imagina o coração de Abraão, né, como pai. Feliz, alegre, a promessa se cumpriu na vida dele. Amém? A promessa se cumpriu na vida dele. Isaac começa a crescer, né? É um menininho, e dá a entender aqui, meu irmão, que Isaac aqui possivelmente era um adolescente. Possivelmente era um adolescente, né? Não um adolescente rebelde, né? Você vê que é um adolescente que ele, em momento nenhum você vê Isaac questionando as decisões do pai dele. Talvez teria a idade do Natan, assim, não sei, né? 13 anos, né? E aí, meu irmão, tá tudo dando certo. Tudo dando certo. Só que Deus queria saber, meu irmão, aonde estava o coração de Abraão. Esse aqui é o segredo da coisa. Aonde está o coração dele? E aí num belo dia, o Senhor vai falar com Abraão. Ele fala: Abraão, pega o teu filho, o teu filho, o filho que você mais ama, e você vai oferecer ele como sacrifício para mim, Abraão. Meu irmão, eu fico imaginando se Deus fala isso comigo, né? O que eu faria? O que eu faria? E você vê aqui, meu irmão, que assim como Abraão havia partido lá quando Deus deu uma palavra para ele, e ele sai de Ur dos Caldeus, ele tem a mesma postura aqui. O texto vai dizer que ele vai partir para cumprir o projeto do Senhor. Interessante que você não vê Abraão falando nada, meu irmão, questionando Deus. E é um processo, né? Porque até onde, quando Deus fala com ele, e Deus fala para ele assim: ó, vai para o monte que eu vou te mostrar. E a Bíblia diz que ele levou 3 dias para ele chegar nesse monte. Talvez Eliezer, né, estava junto com ele, porque Eliezer era um dos aquele que Abraão tratava ele como filho. Até ele fala para Deus, né: o meu filho vai ser Eliezer, criado Damasceno da minha casa ali. Deus fala para ele: não vai ser ele. Então talvez Eliezer estava lá junto lá, que foi com ele até ao pé do monte. E ele não fala nada, meu irmão. E você imagina o coração desse pai, né? Pensando. E eu imagino também que ele não tenha falado nada para Sara, porque talvez Sara não deixaria Isaac ele fazer isso de jeito nenhum. Ele fica quieto e fala: olha, talvez ele fale assim: olha, prepara um menino aí, né? Prepara uma comida aí que nós vamos sacrificar o Senhor. Daqui a alguns dias nós vamos voltar. Nós vamos voltar para cá. E ele arruma as coisas, arruma a lenha, manda Isaac pegar a lenha. Isaac prepara a lenha e ele leva as brasas, pega lá o alimento para comerem no meio do caminho, e vão caminhando. E
e se aproximam do monte. E quando Abraão se aproxima ali, meu irmão, imagino que o coração dele se apertou cada vez mais. E ele sobe, a Bíblia diz que ele vai subir ao monte, que ele vai construir um altar. Interessante que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele construiu um altar também. E você vai vendo, meu irmão, que cada altar que Abraão constrói é uma experiência que ele tem com Deus. E ele vai melhorando cada vez mais. E esse altar aqui que ele vai construir agora é um dos últimos altares que Abraão vai construir na vida dele. É aquele altar, meu irmão, onde ele consegue entregar, sacrificar aquilo que é de mais precioso na vida dele. Quando a gente consegue chegar num nível desse, meu irmão, de você conseguir sacrificar aquilo que mais você ama, aquilo que mais o teu coração está apegado, quando você consegue entregar para o Senhor aquilo que você fala assim, talvez Deus nunca vai pedir isso, e Deus pede aquilo. Quando você está disposto a fazer isso, meu irmão, você não imagina o que pode acontecer na tua vida. E a Bíblia diz que ele vai amarrar o menino, e Isaac não resiste, meu irmão. O que me chama a atenção isso, né? Ele não resiste. Ele fica quieto. Ele fala, pai, né? Você imagina o coração do pai, a gente tem a lenha, pai, tem o fogo, mas cadê o cordeiro, pai? Engraçado que Abraão não fala assim para ele assim, você é o cordeiro. Abraão fala assim para ele assim, ó, Deus vai preparar, meu filho. Deus vai preparar. Deus vai preparar. Amarra ele, coloca ele, deita ele no altar, e ele ia sacrificar, meu irmão, Isaac. E quando ele vai levantar, quando ele vai esfaquear Isaac, o anjo do Senhor fala, Abraão, não faça isso. Agora deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deus estava falando comigo. Deus tem um filho chamado Jesus Cristo. Quando eu falo que Deus é criador da paternidade, porque Ele foi o primeiro pai. E quando Ele cria a humanidade, eu sempre aprendi uma coisa, meu irmão. Deus nunca vai pedir nada para você que Ele já não tenha feito antes. E quando Ele cria a humanidade, meu irmão, para ser pessoas, para ser um povo abençoado, que vivesse aqui, né, aqui fosse uma extensão da glória, mas o homem erra. A Bíblia diz que o pecado entra na humanidade, contamina o homem, afasta o homem de Deus, a ponto de, na época de Noé, Deus ter que eliminar boa parte da humanidade, porque a rebeldia, meu irmão, a violência chegou a um nível tão grande que Deus precisou destruir a terra e recomeçá-la novamente. E vai chegar uma hora que Deus iria precisar fazer aquilo que Ele havia pedido para Abraão. Ele vai entregar o filho dele, né? Ele vai falar, Jesus, né? Falar, Jesus, eu preciso que você vá para lá, meu filho, preciso que você vá para lá.
que você seja o sacrifício pela humanidade. E sabe o que me chama a atenção, meu irmão? É que Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado, mas Deus sacrificou o seu próprio filho. Já parou para pensar nisso? Deus não permitiu que Abraão matasse o filho dele. Então, Abraão não sentiu a dor do que foi perder um filho, mas Deus sentiu a dor do que foi perder um filho por nós. E isso é extraordinário, meu irmão. A Bíblia diz que quando Jesus começou a clamar, meu irmão, quando ele começou a falar: Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia diz que o céu não respondeu, o céu se calou. Talvez Deus estivesse chorando naquele momento. O coração do Senhor, meu irmão, estava sendo rasgado naquele momento. O coração de Deus, coração de pai dele estava sendo rasgado, porque ele estava vendo o que as pessoas estavam fazendo com o seu filho. E Deus não fez nada, meu irmão, porque haveria uma necessidade daquele sacrifício. Só que Deus não permite que Abraão mate seu filho. E quando Abraão vai sacrificar o Senhor, ele vai falar assim: não faça isso. Interessante que Deus fala assim para ele assim: eu juro por mim mesmo, que pela tua atitude, Abraão, as coisas vão acontecer nessa terra de uma forma extraordinária por causa do que você fez. Eu vou abençoar a tua descendência de uma forma extraordinária. E ele vai falar assim, pela segunda vez o anjo do Senhor disse do céu: Abraão, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei, Abraão, e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigo, e por meio de todos os povos da terra, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Meu irmão, que extraordinário. Um pai quando obedece ao Senhor. Então, meu irmão, quando você aprende a sacrificar, quando você aprende, meu irmão, porque qual que é aqui, meu irmão, o pano de fundo aqui de tudo? Deus queria saber o que estava no coração de Abraão. Ele queria saber se Isaac estava tomando o lugar de Deus. Ele queria saber se a bênção estava tomando o lugar de Deus. E outras coisas, meu irmão, nada pode estar no nosso coração acima do Senhor. Você que é pai, meu irmão, ainda que você ame seu filho, ainda que eu ame o Natan, ainda que eu ame o Estevão, ainda que eu vou fazer de tudo para abençoá-los, o Senhor tem que ser a prioridade do meu coração. O Senhor tem que ser o primeiro, meu irmão. Ele tem que vir na frente.
Ele tem que ser o motivo da minha paixão. E Abraão, meu irmão, provou naquele dia que Deus era prioridade no coração dele. Então, quando você, meu irmão, resolve a viver dessa maneira, a colocar a Deus acima de todas as coisas, a recompensa vem. Amém? Abraão saiu, desceu daquele lugar, meu irmão, um homem completamente transformado. E ali, quando ele desce daquele lugar, ele desce conhecendo um lado de Deus que ele ainda não conhecia, o Deus que provê milagres. E ele falou assim: esse lugar vai chamar Jeová Jireh, o Deus que provê. Então, eu quero deixar aqui um desafio a você que é pai. A você que é pai. Saiba que existe um Deus capaz de prover você como homem, de prover todas as suas necessidades. Você tem um desafio como homem, meu irmão. Eu tenho um desafio como homem: colocar Deus acima de todas as coisas. Amém? Colocar Deus acima do seu trabalho, colocar Deus acima dos seus filhos, colocar Deus acima de tudo que você tem, colocar o Senhor acima. Deus precisa guiar a tua vida como homem. Amém? Te direcionar como homem, direcionar a gente como homem. Nós precisamos, meu irmão, ser direcionados pelo Senhor como homens. Deus guiar nossas decisões. Deus nos dá direcionamento, o que nós temos que fazer, como que nós temos que caminhar, como que nós temos que dirigir nossa família, como que nós temos que tomar as nossas decisões. Deus precisa ser o Senhor da nossa vida. E Abraão, meu irmão, quando ele toma aquela decisão, Deus vai falar para ele assim: olha, Abraão, eu vou te abençoar poderosamente a partir de hoje. Toda a terra vai ser abençoada por causa do que você aprendeu a me obedecer. Então o nosso desafio como homem, meu irmão, é obedecer a Deus. Amém? Que você saia daqui com esse desafio no teu coração. Eu preciso obedecer ao Senhor. E tem coisas que Deus vai pedir para nós, meu irmão, que vão ser muito doloridas. Amém? Muito doloridas. Coisas que vão fazer o nosso coração sangrar. Coisas que vão custar um preço muito alto. Mas Deus quer saber se realmente Ele é o número 1 da nossa vida. Se Ele é que comanda as nossas decisões. Se Ele é que nos dirige. E Deus fala para ele assim: por causa de você ter me obedecido, isso vai ficar registrado para sempre, Abraão. Você vai morrer, mas a tua memória nunca mais será esquecida. Amém, irmão? Quem quer ser um homem igual a Abraão? Quem quer ser um homem igual a ele? Quem quer ser um homem que consegue sacrificar no nível que Abraão sacrificou? Você tem duas opções, meu irmão. Nós temos duas opções. Ou nós seremos homens normais, que
como nós, vai ter um monte por aí, que não, ditado, né, que não cheira e nem, que não faz diferença. Ou você é um homem que vai fazer a diferença. Ou você vai ser um homem, meu irmão, que vai impactar essa geração aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer levantar uma geração de homens, meu irmão, abençoados nesse tempo que a gente está vivendo. Porque, infelizmente, nós vivemos um tempo aonde, meu irmão, nós vivemos, acho que a geração mais fraca de homens que existe. Homens que não conseguem sacrificar, homens que não conseguem ter posturas, homens que não têm palavra, homens fracos demais. E Deus precisa, meu irmão, levantar uma geração de pais fortes em nome de Jesus. Amém? Você imagina, meu irmão, o impacto que aconteceu na vida de Isaac, a decisão do seu pai? Se você for ver a história, meu irmão, você vai ver que Isaac seguiu os mesmos caminhos do pai, porque o pai impactou a vida dele. A fé do pai abençoou Isaac. Então nós, meu irmão, somos referência para os nossos filhos. Amém? Eu sou referência para o Estevão e para o Natan. Eles não podem, meu irmão, a referência deles não pode ser o vizinho, o meu vizinho. A referência dele tem que ser eu. Amém? A referência da Alice tem que ser o Juninho. Ela olhar para ele e sentir a alegria de ter ele como pai. Nós precisamos ser referência para os nossos filhos. Nós, pais. Amém? Você não é perfeito, né? Você tem suas debilidades, mas você precisa, meu irmão, se esforçar em nome de Jesus para ser um pai melhor a cada dia. Então, em nome de Jesus, que o exemplo de Abraão seja um exemplo que fique gravado nas nossas vidas, em nome de Jesus. E pela atitude que ele teve, Deus, né, ele foi chamado de o pai da fé. Ele não foi apenas pai de Isaac, mas ele foi pai de todos aqueles que aprenderam a ter fé. Amém? Então, meu irmão, você não precisa ser só, eu não preciso ser só o pai do Natan e do Estevão. Eu posso ser o pai de outras pessoas. As pessoas podem olhar para mim e falar assim: ó, eu sigo o teu exemplo, você é um pai para mim. Eu sigo o teu exemplo, você é um cara que faz diferença na minha vida. Amém? Então, meu irmão, fica aí esse desafio. Seja alguém que obedeça ao Senhor acima de todas as coisas. Seja um homem que construa altares na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. Oh, aleluia. Senhor, hoje, Senhor amado, se comemora o Dia dos Pais. Sabemos, ó Deus, que isso é uma data de comércio, Pai. Uma data, Senhor, para vender. Uma data, Senhor, comercial. Mas nós queremos, ó Deus amado, nessa manhã entender, Senhor, que o Senhor deixou o exemplo maior do que é ser um pai.
O Senhor não permitiu que Abraão sacrificasse o filho dele, mas o Senhor não se permitiu deixar de sacrificar o seu próprio filho. A dor que Abraão não sentiu, o Senhor sentiu. Por amor a nós, por amor a nós. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã que o Senhor nos ensine a ser pai. Nos ensine, Senhor. Ainda que não tivemos boas referências como pais, Senhor, talvez nossos pais falharam sobre a nossa criação, mas nós temos uma referência, Senhor, que é a Tua Palavra. Nós temos, ó Deus, a referência de Abraão, que nós estudamos hoje pela manhã, Senhor, um pai extraordinário, Senhor, um pai que abriu mão daquilo que ele mais amava, para obedecer a Tua Palavra, um pai que não questionou as Tuas decisões, um pai que acreditava que mesmo que ele matasse Isaque, o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo e trazê-lo de volta para ele. Ó Senhor, que nós sejamos esses tipos de homens, Senhor, que creem no Senhor, ó Deus, acima de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos bons pais. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a sermos referenciais para os nossos filhos, Pai. Levanta, Senhor, nesse lugar aqui, nessa igreja, pais abençoados, ó Deus. Levanta aqui nesse lugar, ó Deus, homens comprometidos com a Tua Palavra, Senhor. Levanta aqui nesse lugar, Senhor, homens responsáveis, homens, ó Deus, que se sacrifiquem por amor à sua família, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos, homens, ó Deus, de verdade, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pelos homens que nós temos aqui, Senhor. Te louvo, Senhor, pela vida dos homens, pelos pais que nós temos aqui, Senhor amado. Te louvo, Senhor, pela vida, Senhor, do Juninho, do Fábio, do Toninho, Senhor amado, do Ito, pastor Alex, ó Deus, do Antônio, ó Deus, do Giovanni, Senhor amado, pela minha vida, ó Deus, pelos outros pais que não vieram aqui hoje, Senhor, pelo Marcos, ó Deus amado, pelo Rodolfo, Senhor amado, ó Deus, te louvo, Senhor, pela vida desses homens que o Senhor tem colocado aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, derramando sobre eles a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Que o Senhor continue, Senhor amado, dando forças para eles, ó Deus, a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te louvamos nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Você pode sair daqui e não lembrar o que eu falei, mas eu quero que você não esqueça de uma coisa. Nunca esqueça disso. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaque, mas Deus não abriu mão de sofrer por nós. Ele sacrificou o filho dele. Essa é a maior mensagem que Deus nos deixa como ser pai aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?